E vem conferir a crítica do filme A Semente do Mal. E chegou nos cinemas o filme A Semente do Mal, mais um filme de terror que muita gente vai deixar passar, afinal saem muitos filmes de terror no ano, mas esse faz até sentido deixar passar. Não foi muito divulgado, não foi muito falado, e depois de assistir eu percebi que não vale a pena ser visto, porque ele é um filme muito ruim. Bom, eu gosto muito do gênero de terror, gosto porque existem muitos subgêneros e as possibilidades para brincar com o gênero de terror são infinitas, mas da mesma forma que existe uma grande quantidade, variedade de subgêneros para você brincar, acaba acontecendo um problema, que é o gênero de terror é um gênero que você consegue fazer com muito baixo orçamento. Então todo mundo acaba fazendo qualquer coisa. Então a partir daí, durante o ano, saem muitos filmes de terror, mas a maioria com uma qualidade muito inferior do que o filme deveria ser. E A Semente do Mal, ou Amelia Children, como é no nome original, poderia ser um filme que tinha um potencial de trazer algo diferente, de ser um bom filme. A introdução mostra isso, mas depois da introdução, o filme cai de vez e se mostra um grande fracasso. Porque pra quem não sabe o que é a premissa, A Semente do Mal conta a história de Amélia, uma mãe que tem gêmeos. A partir daí todo mundo sabe que naquela casa que ela mora tem algo muito misterioso acontecendo. Então, para não deixar ela ter sua força máxima, eles resolvem tirar um dos bebês da sua vida. Então um casal rouba o bebê e foge dela. A sinopse base seria isso. E essa introdução é super interessante e ela me deixou empolgado, porque eu sempre gosto de como eles brincam ou tentam mudar os conceitos de filme de terror. E aqui é o que eles tentam fazer, pelo menos o que parece que vai ser no começo do filme, que seria dar um protagonista para a vilã. E quando você vê a introdução, parece que a Amélia vai ser a protagonista do filme. E isso chamou minha atenção, porque alguns filmes, poucos é bem verdade, brincam com o conceito do demônio ser o protagonista. E isso é muito interessante, porque é uma outra visão do gênero, é uma outra visão de algo que já tem muitos clichês sendo usados. Filmes como A Profecia e O Exorcismo Parte 2 brincaram muito com esse conceito de, olha, o vilão não vai, ele vai ser muito do protagonista do filme. E isso eu achei interessante. Infelizmente eles deixaram só para introdução. Depois dessa introdução, o filme pula muitos anos. O Ed, que é um dos bebês, já está mais velho, já está namorando a personagem da Bridget Ludwig Payne, que é a atriz que faz Atypical, que é uma série boa, muito boa, e que ela é uma atriz excelente lá, e que aqui ela também está bem, ela é a única atriz boa desse filme, e a partir daí ele percebe que, ele descobre quem é sua mãe, descobre que ela é de Portugal, e a partir daí eles dois vão para a casa da mãe chamada Amélia para tentar descobrir mais sobre o parentesco desse filho chamado Ed. E a partir daí o filme vai se desenrolando. Bom, o filme, ele é muito problemático. Se a introdução ele mostra um potencial de um filme que pode levar para um outro lado do gênero, todo o resto acaba caindo por terra. Começando pela forma como ele descobre que ele é filho da mãe dele. Porque, vamos ser sinceros, se o filme realmente quisesse fazer um grande mistério de alguém que não existe, tudo bem, mas ele consegue com um teste de DNA simples. E isso é muito estranho como o filme introduz isso, porque parece que ele nunca foi atrás, e a forma como eles fazem já fica algo meio estranho. Parece que é o roteiro não sabendo achar uma desculpa para ele voltar para aquele lugar. Seria muito mais legal se ele descobrisse algo através do seu berço, ou algo sem querer do seu passado, do que a descoberta através de um teste de DNA. Assim fica tudo mais fácil. Tanto que uma das viradas finais do filme que não funcionam exatamente porque precisa do teste de DNA. Esse teste de DNA acaba virando uma grande problema para o filme em relação a como o roteiro ele é fraco, a como o roteirista não era inteligente. E eu acho que o problema desse filme como um todo está no seu roteiro, até mais do que na sua direção. Porque o roteiro que começa muito bem, você vê que ele sempre procura a saída mais fácil para resolver os problemas do filme. O teste de DNA que aparece no começo e volta no final do filme é uma prova disso. Mas não é só isso, a forma como ele escreve os personagens, a forma como ele cria toda a parte do cenário, nada disso funciona bem. Quando eles chegam em Portugal, apesar de ser muito bonito o cenário e mostrar realmente como aquela mata funciona, quando eles chegam para ir na casa da Amélia, a sequência que eles param numa feirinha é bizarra, é muito ruim e muito mal feita, mal dirigido, mas muito mal escrita. Todas as falas que tem ali não funcionam de maneira nenhuma. E quando eles chegam na casa da Amélia, o filme já apresenta mais um problema, mais dois problemas na verdade, que pra mim é a destruição máxima do filme. A primeira seria o ator que faz o Ed.
O Ed, ele tem um irmão gêmeo, porque ele foi separado do seu irmão gêmeo. É o Ed e o Mike. E a partir daí, esse ator que faz ele não é bom ator. Ele não é carismático, ele não é envolvente, ele não passa a emoção que o personagem precisava passar. Agora imagina que ele vai fazer os dois personagens. Porque sim, ele tem um irmão gêmeo, em vez de colocarem dois atores parecidos, colocaram o mesmo ator para fazer os dois. E isso tudo bem, isso fica até bem feito em tela. Você não consegue ver quando um ou outro não está em cena. Mas o problema é, o ator não é bom. Então ele tem que fazer dois personagens, sendo que ele não consegue fazer um direito. Você vê que ele não consegue dar camada, não consegue colocar características físicas diferentes para um para o outro. Como anda, como fala, nos gestos. Isso seria importantíssimo. E um ator que não tem competência não consegue fazer isso. E pior do que isso, quando chega na casa da Amélia, o irmão dele tem que ter um sotaque. Tem que ter algo para mostrar a diferença de um pro outro. E o sotaque é bem ruim. O sotaque, como fazem, é algo genérico que não funciona. Isso já quebra muito o filme, porque ele precisava fazer duas atuações diferentes. Ele não consegue fazer nenhum dos dois bem feito. E aí a gente chega na Amélia. Na introdução, eu gostei muito do visual da atriz Alba Batista, que faz a Amélia. O problema é quando passa a partir daí. Quando chega na casa, a Amélia tá muito mais velha. E a partir daí coloca uma maquiagem muito grande em cima dela. E você vê que isso visivelmente atrapalhou a atuação da Alba. Porque a partir daí, você vê que ela não consegue dialogar tão bem, não consegue se movimentar muito bem. E apesar de querer passar a idade pra ela, e visualmente a maquiagem ser interessante, a primeira vez que eu vi ela, eu fiquei impactado e falei, que maquiagem boa. Eu percebi que quando ela começa a falar, isso vira um problema, porque isso atrapalha a atuação. Se é bonita visualmente, em questão de praticidade pro filme, não funciona de maneira nenhuma. E a partir daí, quando o filme vai desenrolando, existem vários questionamentos que você vai fazendo. Desde por que essa casa é tão vazia? Cadê os funcionários se eles são tão ricos? Quem são essas pessoas que aparecem e saem da casa do nada? Quanto que eles sabem disso? E o filme coloca a gente em tela, tira a gente dela e não funciona de maneira nenhuma, porque a explicação não é boa, os resultados não são bons. Então a partir daí o roteiro não vai funcionando, até que vai chegando as revelações finais. E quando chega nas revelações finais, ela é tão óbvia e tão previsível, porque o roteiro é tão ruim, e quando você chega lá, você só fica não surpresa. E tem algumas escolhas narrativas que também são bem duvidosas. Como, por exemplo, tem um personagem que ele aparece e sai do filme o tempo inteiro, que é pra dar meio que um susto e um medo. Quando realmente revelam que esse cara também não funciona de maneira nenhuma, porque não faz sentido aquela pessoa estar ali. Então, ele é um filme onde a revelação não funciona, onde as atuações não funcionam, onde o roteiro é muito mal escrito e os personagens não funcionam de maneira nenhuma. Sorte que a Bridget está no filme, que ela realmente melhora um pouco a atuação. Mas muita gente pode falar o seguinte, a história pode não ser boa, a revelação não é boa, mas eu vou assistir esse filme por causa do terror, por causa do horror, por causa dos sustos. Se isso funcionar pra mim, o filme como um todo vai valer a pena. E se você vai isso, aí entra outro problema, porque a direção também não é boa. Como eu falei, o roteiro é pior que a direção, mas não quer dizer que a direção seja boa. A direção só é melhor que o roteiro. Ela consegue trazer alguns elementos um pouco a mais para esse filme, que o roteiro não conseguia trazer de maneira nenhuma. Mas a direção não é boa, porque a direção não sabe qual tipo de filme ele quer trazer. O roteiro não ajuda muito nisso, mas a direção não sabe, então ela não consegue dar uma linguagem própria pro filme. Então, esse é um filme de fantasma, esse é um filme meio que de slasher, de perseguidor, o filme não sabe. Então ele mistura vários gêneros dentro dele. Tem muitos elementos de vários filmes de terror, mas nenhuma linguagem própria aqui. Então até uma parte do susto, do medo ou da morte, nenhum acaba funcionando. Isso sem contar a ambientação, porque sempre que eu falo, algo que é muito importante de filme de terror é a sua ambientação. Se a ambientação não funciona, o filme com certeza não vai funcionar. Porque nesse caso, a casa, o lugar em volta, precisava ter uma boa ambientação pra gente criar um clima e sentir aquilo. Nem isso o filme faz muito bem. No fim, é mais um filme de terror que com certeza não vale seu tempo e ele é terrível. Concluindo, e o maior terror da Semente do Mal é você ter que aguentar 1h30 de filme, porque é um filme que não acerta em nada que tenta fazer. Péssimas atuações, péssimo roteiro, péssima parte técnica, é um filme que não merece seu tempo. É mais um desastre que aparece no gênero de terror nesse ano. E por isso que eu fecho o filme A Semente do Mal com uma nota 1 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme A Semente do Mal? Você gosta, você não gosta? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.